Enquanto vocês acham aí o texto, eu vou propor algo aqui agora. Vamos supor que você consiga hoje mesmo, no primeiro dia deste ano, o encontro com Cristo ressurreto. Se hoje você pudesse ter esse encontro com Jesus, então você vai ter hoje a oportunidade de estar em frente daquele que é o nosso Senhor no tempo presente. Só que, neste breve encontro que você terá, você poderá fazer apenas uma pergunta para Ele. Você tem uma pergunta para fazer para Jesus. Você vai encontrar com Ele hoje, mas a condição é, você poderá perguntar apenas uma única coisa. É literalmente a pergunta do milhão. A pergunta que leva ao prêmio máximo. É aquela pergunta que tem que ser certeira. Você não pode errar. E aí eu imagino aqui que várias coisas devem vir à sua mente. Quando eu pensei nisso, meditando sobre isso, várias coisas vieram. Fiz uma enquete lá em casa, perguntei para a esposa, para as filhas, o que você perguntaria? Talvez coisas relacionadas à nossa própria salvação. Senhor, eu serei salvo mesmo. Talvez relacionado à salvação dos seus amigos e familiares, Minha esposa foi uma das coisas, será que minhas filhas serão salvas? Elas são eleitas de Deus? Talvez você queira saber algo que vai acontecer neste ano de 2023. O que vai acontecer de importante e relevante? Já outros talvez iriam para um outro caminho diferente, Gostariam de ter as suas dúvidas teológicas solucionadas, Pensa que bom para aqueles que estudam teologia poder lá resolver dilemas de séculos de estudo e debate, E aí, Jesus, qual que é a posição escatológica certa? Imagine só quantas coisas poderiam ser ditas. O problema é que há só espaço para uma pergunta. Qual seria a sua pergunta? Hoje nós vamos analisar uma situação bem semelhante a esta proposta por mim. Nós veremos os discípulos de Jesus em um encontro com Cristo ressurreto, onde eles realizam uma pergunta para Jesus. E essa pergunta que os discípulos fazem, eu creio que se cada um de nós tiver um pouquinho de tempo a pensar sobre o que nós perguntaríamos, eu creio que ela seria a pergunta da maioria dos cristãos. E eu acho que você vai concordar comigo quando nós chegarmos lá. E aqui, queridos, apenas para esclarecer, é óbvio que os discípulos em Atos, eles puderam fazer mais perguntas. Jesus não colocou essa condição para eles. Olha, cada um aqui faz uma única pergunta. Mas é muito interessante o fato de que Lucas, que é o autor deste livro, ele decidiu escrever apenas uma das perguntas. Só uma ele relata aqui. Então isso indica para nós que Lucas, ele considerou que essa dúvida que os discípulos tiveram, essa dúvida em questão, ela era extremamente relevante e importante. Não somente para os discípulos naquele momento, mas para todos aqueles que teriam acesso ao seu livro. De várias coisas que foram tratadas, ele decidiu colocar essa. Algo que era importante para aqueles discípulos no momento histórico de Atos, mas é também certamente extremamente importante para nós, séculos e séculos depois daquele momento. Então vamos fazer a leitura do texto, Atos capítulo 1, versos 6 e 7. O texto diz assim: Então os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram: será este o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino a Israel? Jesus respondeu: não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade. E aqui, irmãos, o meu propósito nessa manhã é buscar entender a pergunta que foi feita dentro da perspectiva dos próprios discípulos. Porque um dos erros que nós podemos cometer aqui é impor a nossa perspectiva ao texto. É impor a nossa própria visão. As nossas concepções, as nossas definições modernas sobre as palavras, sobre aquilo que é dito. Vou dar um exemplo do que normalmente ocorre quando nós lemos o texto bíblico. Por exemplo, se nós lemos aqui que Jesus estava reunido em uma casa com os apóstolos. Como você imagina essa reunião de Jesus em uma casa? As pessoas normalmente colocam as casas de hoje na sua visão. Imagina uma casa com o telhado naquela posição tradicional, construída da mesma forma, com os mesmos tipos de... Nós vamos sempre trazer aquilo que nós conhecemos para o texto.
Só que nós temos que buscar sempre conhecer a perspectiva daquele momento. Como era uma casa no primeiro século, na cultura judaica? É muito diferente das casas de hoje. Então, aqui, ao ler a pergunta, muitas vezes nós vamos querer introduzir as nossas concepções sobre aquilo que é perguntado. Então, quando os discípulos aqui perguntam sobre a restauração do reino a Israel, o que eles querem dizer com isso? Que tipo de reino será que eles têm em mente quando eles perguntam isso? Que tipo de restauração é essa que eles aguardavam? São coisas que nós vamos buscar aqui as respostas, compreender ao longo dessa exposição. Depois nós vamos analisar então a primeira parte da resposta que Jesus vai dar para eles. A segunda parte da resposta vai ficar para a próxima exposição. Provavelmente não era a resposta que os discípulos e nem nós gostaríamos de receber. Mas nós veremos que é uma resposta que contém lições importantes para todos aqueles que seguem a Cristo, que são discípulos dele. E aí então na parte final nós vamos extrair algumas lições práticas e ver quão relevante essas lições são para a nossa vida hoje. Então vamos ver em primeiro lugar aqui o primeiro ponto, que é a dúvida dos discípulos. Há um questionamento extremamente importante que eu intitulei de a pergunta do milhão. O verso 6 diz que estavam ali reunidos, Jesus com os discípulos, e então os discípulos perguntaram: será este o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino a Israel? Então vamos imaginar o cenário aqui. Os discípulos estão ali reunidos com Jesus ressurreto. Jesus está ali no estado glorificado. Ele venceu a morte. Ele ressurgiu da sepultura. E de acordo com o relato aqui, Cristo ele esteve ensinando os discípulos por um período de 40 dias. 40 dias depois da sua ressurreição, Jesus passou ali com eles, reunidos e ensinando. E aqui eu não posso imaginar que durante todo esse tempo aqui, só uma pergunta foi feita para Jesus. Certamente muitas coisas foram ditas, muitos questionamentos foram feitos, muito foi falado. Jesus, ele tratou de várias coisas relacionadas com o reino de Deus, é o que Lucas diz no verso 3. Repare ali, depois de ter padecido, Jesus se apresentou vivo aos seus apóstolos, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas relacionadas com o reino. Então ele passou 40 dias ensinando ali sobre esse assunto. Mas sempre há aquela pergunta-chave, né? Aquela dúvida singular, ao ponto aqui do autor do livro ter selecionado apenas esta para relatar no seu livro. E se nós pararmos para pensar, se nós tivéssemos realmente essa oportunidade, né, ímpar, singular, de ter um encontro com Cristo e realizar uma pergunta, eu creio, irmãos, que seria essa. Pelo menos da maioria de nós. Quando, Senhor, Tu virás restaurar este mundo? Quando, Senhor? Quando vai ser essa data? Me entrega o dia. Eu quero marcar lá no meu calendário. Eu quero saber quando que o tempo presente, esse tempo de sofrimento e dificuldade, vai chegar ao fim. Diz aí, Senhor, quando será agora? Em que dia vai ser? Quem não gostaria de saber, né, irmãos? Quem não gostaria de saber o dia do fim da aflição, do fim das lutas, do fim do tempo de labuta? Quando começarão as nossas verdadeiras férias, o desfrutar da presença do nosso Redentor? Quando que isso vai acontecer? Quem não gostaria de ter a data, o grande dia? Realmente é a pergunta de ouro, aquela que leva ao prêmio máximo do cristão. Pois bem, a pergunta foi feita aqui pelos discípulos. E é digno de nota aqui, queridos, que este verbo aqui, perguntar, na língua original, ele indica repetição. Ele está ali para nos mostrar que essa foi uma dúvida dos discípulos de forma geral. Todos eles queriam saber disso. Era como se fosse uma dúvida unânime. Provavelmente muitos fizeram perguntas separadas, questionamentos particulares, mas esse questionamento foi algo que tomou o coração de todos eles. Agora, para prosseguirmos aqui, é fundamental que a gente entenda
O que os discípulos tinham em mente quando eles perguntam sobre esta restauração do reino a Israel? Por quê? Porque nós, muitas vezes, como eu falei, nós vamos colocar a nossa concepção. Então imagine se você fosse aquele quem está realizando essa mesma pergunta sobre a consumação. O que será que você teria em mente? O dia em que você estará no céu? Será que este reino na sua cabeça é um reino celestial? Seria o dia do fim deste mundo? O que você acha que vem na sequência da história? O que você imagina que vem depois, quando o tempo presente terminar? O que na sua cabeça passa do momento seguinte? Quando você escuta esse termo, reino de Deus, o que vem à sua imaginação? O que você entende por restaurar o reino a Israel? São coisas que a gente precisa alinhar aqui, para que a gente consiga entender o que vai ser tratado, como que a resposta de Jesus vai proceder. E eu posso afirmar algo aqui com segurança, irmãos, sem muito medo de errar. Eu digo que certamente o que os discípulos têm em mente quando eles falam de reino é muito diferente do que a maioria dos evangélicos dos nossos dias entende sobre isso. É muito diferente. Eu digo até que talvez você ainda possua uma visão sobre esse assunto que não é completamente bíblica, que não é totalmente fundada na palavra de Deus. É por isso que nós sempre temos que buscar a perspectiva daquele que faz a pergunta. Eu não quero saber qual é a minha concepção sobre o reino. Eu não quero a minha opinião, eu quero saber exatamente o que foi perguntado pelos apóstolos, pelos discípulos aqui. E isso, irmãos, demanda estudo e investigação. Talvez seja por isso que a maioria erra aqui, porque não se propõe a um estudo mais profundo acerca deste assunto. Então, a primeira coisa que nós vamos poder observar do próprio texto é que existe uma ligação do verso 6 com o verso 5, o verso anterior. Lucas, aqui no texto, ele faz o uso do conectivo então. Você pode reparar como começa o verso 6. Isso aqui nos indica a nós, leitores, que a pergunta dos discípulos tem relação direta com o que foi dito antes. Qual era o tema do verso 5? O batismo com o Espírito Santo. Foi isso que Jesus citou, foi a promessa do batismo com o Espírito que Jesus estava falando. E aí, motivado por aquilo, vem o questionamento. E por qual motivo os discípulos realizam essa associação, essa ligação do derramar do Espírito à promessa da restauração do reino a Israel? Por que será que eles fizeram essa ligação imediata? Porque é para isso que as profecias apontam. É para isso que o texto bíblico apontava. Por exemplo, Isaías 32, versos 15 a 20. É um texto lá onde o profeta trata sobre a vinda de um rei justo. E esse rei justo reinaria sobre as nações em justiça, sobre todos os povos. E lá o profeta diz assim: isso será assim até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto. E então, quando se derramar o Espírito lá do alto, então o deserto se tornará em pomar, e o pomar será tido por bosque. A retidão habitará no deserto, e a justiça morará no pomar. O efeito da justiça será paz, e o fruto da justiça será repouso e segurança para sempre. O meu povo habitará em moradas de paz, em moradas bem seguras, e em lugares quietos e tranquilos. Mesmo que haja granizo, caia o bosque e a cidade seja inteiramente arrasada. Bem-aventurados são vocês, que semeiam junto a todas as águas e deixam os bois e jumentos pastar em liberdade. Esse é um exemplo de uma profecia que falava do derramar do Espírito e em seguida falava em restauração. Mas não é só Isaías que fala sobre isso. Nós temos essa mesma relação direta do derramar do Espírito com restauração, aparecendo em Ezequiel, que eu não vou ler esses textos, irmãos, apenas para aqueles que quiserem anotar as referências e ler depois. Ezequiel 39, versos 28 e 29. Joel, capítulo 2, esse texto eu vou tratar
no capítulo 2 de Atos também, Joel 2, 28 a 31. Zacarias 12, versos 8 a 10. Essas profecias também falam do momento em que o Espírito era derramado e na sequência viria a restauração. Então a pergunta aqui do discípulo segue um raciocínio lógico. Raciocínio lógico de uma mente que conhecia o texto bíblico, que conhecia os profetas, o que eles diziam. E aí, diante da promessa que Jesus faz, de que em poucos dias o Espírito seria derramado sobre eles, de cara eles fizeram associação. Bom, então se nós vamos receber o Espírito em poucos dias, 10 dias depois eles receberam o Espírito, então, será agora, Senhor, que o Senhor vai restaurar o reino? Nós vamos receber o Espírito, então agora? É neste tempo? Por quê? Porque as profecias falam disso. Falam que é na sequência. Mas além, irmãos, dessa relação do batismo com o Espírito e a restauração, agora nós sabemos de onde vem esse raciocínio, é também necessário que a gente entenda qual a concepção de reino que eles tinham em mente. Que concepção de reino é essa? Que reino é esse que eles estão falando? Será um reino espiritual? Um reino celestial? E aí eu falo fora dessa esfera terrena, né? Um reino que não é material? Será que eles tinham em mente uma visão angelical de Cristo tomando lugar em um trono nas nuvens? Um trono celestial no céu? Irmãos, quando os discípulos falam aqui da restauração do reino a Israel, certamente o que eles têm em mente está diretamente relacionado às palavras que, por exemplo, o anjo disse para Maria, que Lucas mesmo relatou no seu evangelho. Lá em Lucas capítulo 1, versos 31 a 33, aqui eu peço que você abra, porque é importante a gente ver as palavras que são usadas para confrontar as profecias. Lucas capítulo 1, versos 31 a 33. Lucas capítulo 1, versos 31 a 33. O texto diz assim: você ficará grávida e dará à luz um filho, a quem chamará pelo nome Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então repare aqui em algumas palavras-chave que o anjo diz. Ele fala em um trono, ele fala de um reino, e ele fala da casa de Jacó. 3 palavrinhas-chave aqui: trono, reino e casa. Essa ideia de reino dos discípulos, ela está diretamente relacionada às alianças que Deus fez com o povo de Israel. Então vamos ver o que Deus fala nesta aliança, em uma aliança específica que ele faz com Davi. Agora peço que você vá para 2 Samuel, capítulo 7, verso 16. 2 Samuel, capítulo 7, verso 16. A maneira mais fácil de chegar lá é indo no índice, vendo qual é o livro, 2 Samuel, vê a página e corre lá. 2 Samuel, capítulo 7, verso 16. Deus aqui está firmando uma aliança com Davi. Olha o que ele diz: quanto a você, a sua casa e o seu reino serão firmados para sempre diante de mim. O seu trono será estabelecido para sempre. Então, neste versículo aparecem as mesmas 3 palavrinhas que o anjo fala para Maria, que são palavras-chave em relação à promessa que Deus faz ao seu povo. Tem ligação direta com a ideia de reino dos discípulos: casa, reino e trono. Agora eu explico o que cada uma quer dizer. Com casa, o anjo fala da casa de Jacó. Na aliança, Deus está fazendo aliança com Davi, ele fala casa de Davi. Aqui, sem dúvida nenhuma, Deus está se referindo a uma posteridade, aos descendentes físicos.
Significa que Deus ele promete ali a Davi que a sua descendência jamais desapareceria. Deus não iria substituir a aliança que ele fez com Davi, com a sua família, por outra família. A linhagem de Davi, segundo Deus, será sempre a linhagem real. É o que Deus diz por meio do profeta. A sua linhagem, Davi, será sempre a linhagem real. Com o trono, Deus ele não está dizendo que o próprio Davi reinaria para sempre. Mas ele está dizendo que o direito de reinar pertenceria sempre à descendência de Davi. É por isso que Jesus é apresentado por Mateus, que queria mostrar Jesus como o rei Messias, como o filho de Davi. Um herdeiro do trono, alguém da linhagem da promessa. E aqui um breve parênteses, irmãos, que eu acho interessante falar sobre isso aqui. Nós, há um tempo atrás, na escola bíblica de quarta, nós falamos sobre os reis de Israel, o reino unificado, o reino dividido. E aí nós vimos que Israel se divide em dois reinos, né? O reino de Israel e o reino de Judá, né? Do norte e o do sul. E aí nós vimos todos os reis que passaram, né? E aí nós vimos que em Israel não houve nenhum rei temente a Deus. Nós vimos toda aquela relação, não tinha nenhum. No reino de Judá houve vários reis tementes a Deus, que foram fiéis. Mas em Israel não há nenhum. Por que será que não houve nenhum rei temente a Deus em Israel? A resposta está justamente na promessa de Deus. Como que aqueles reis que não eram da linhagem de Davi poderiam reinar se Deus fez uma aliança apenas com aquela descendência? Como que o rei daquele poderia ser temente a Deus se ele ignorava a aliança que Deus fez com o seu povo e assumia o trono? Deus falou, olha, a linhagem real vem de Davi. Então, quem guardou a linhagem real davídica foi o reino de Judá. O reino do norte ignorou isso, ignorou a palavra do Senhor. Então, como poderia ter algum rei bom naquele tempo? Esse é o motivo. Deixou de lado a palavra, a aliança de Deus. Mas é só um parênteses curioso aqui em relação a isso. Já o termo reino, irmãos, no texto que fala aqui, ele está falando de um reino político. Ele está falando de um reino físico de Davi sobre Israel. E é nesse sentido que as palavras do anjo a Maria têm que ser entendidas, diante da perspectiva da aliança davídica. O anjo disse, esse será grande, será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi. O anjo está falando nos termos da aliança. Ele vai reinar para sempre sobre a descendência de Jacó, sobre Israel, descendência. E o seu reinado não vai ter fim. Então você tem novamente aquelas palavras sendo repetidas: casa, trono e reino. Por isso, irmãos, que o conceito de reino do judeu daquele momento histórico de Atos, quando faz essa pergunta, ele tem esse tipo de reino em mente. E aqui eu vou dar 5 características do reino que eles têm em mente. Primeiro, um reino terreno. Primeiro ponto que é incontestável, eles tinham em mente a ideia de um reino terreno. Eles não tinham nenhuma concepção de reino celestial, reino espiritual, como muitos hoje possuem. A ideia de reino para eles era geográfica. Tinha um local, tinha uma terra prometida. É lá em Jerusalém. Essa é a ideia deles. Essa é a concepção que eles têm. Depois, é um reino nacional. Será esse tempo que o Senhor irá restaurar o reino a Israel? Neste momento, a concepção deles é na aliança que Deus fez com uma nação, com um povo, com uma descendência étnica. Nós não temos como negar esse fato, irmãos. É isso que tinha na mente deles neste momento em Atos. Depois, é um reino messiânico. Jesus, ele é anunciado como o rei Messias prometido. O rei que vem para restaurar o reino. Existe a promessa de um trono literal neste mundo em que Jesus vai se assentar. É isso que o anjo anunciou para Maria. Seu filho reinará. Ele sentará no trono de Davi. O trono de Davi é literal. O trono celestial que Jesus se encontra hoje, irmãos, Jesus está no trono, nos céus, mas ele não é sinônimo para trono de Davi.
Antes de vir ao mundo, Jesus já estava nesse trono celestial. Por que teria que ter uma promessa sobre Jesus estar em um trono, se fosse o mesmo trono dos céus? Jesus já estava sentado nesse trono, ele sempre foi rei. Ele estava em glória. Sua autoridade não tem fim. Depois, também há uma questão aqui, na mente deles, de um reino moral, no sentido que de uma restauração espiritual para o povo de Israel. Existe essa promessa. Existe a nova aliança prometida para Israel. E aqui eu não vou entrar em como que os cristãos, porque isso vai ser assunto para frente, né, irmãos? Como nós nos tomamos parte nessa nova aliança. Mas a nova aliança que você encontra nos textos de Jeremias, de Ezequiel, foi entregue para a nação de Israel. O coração daquela nação, em um determinado tempo da história, se voltaria para Deus. Haveria um retorno dessa nação à aliança. Os profetas anunciaram sobre isso. E há também uma questão que é presente aqui na dúvida, a ideia de um reino que é futuro. Mesmo com as glórias que houve no reinado de Davi, de Salomão, as profecias apontam para um reino sem igual. A esperança de um reino messiânico infinitamente maior. As profecias falam de um reino futuro, escatológico, promessas que não foram cumpridas no passado, por isso que eles estão perguntando: será agora? Quando o reino será consumado? E para trazer ainda mais peso a esse argumento, irmãos, para demonstrar como era essa a visão de reino dos discípulos, eu quero que você vá para o capítulo 3 de Atos. Volte lá para Atos agora, no capítulo 3. Vejam quais são as palavras do apóstolo Pedro em uma pregação que ele realiza no templo, diante dos judeus, diante daqueles que haviam trabalhado ativamente para matar Jesus. Olha o que ele fala no capítulo 3, dos versos 18 a 21. Mas Deus assim cumpriu o que tinha anunciado anteriormente pela boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Ele diz, olha, na morte de Jesus não houve derrota. Vocês não venceram o impostor, isso estava profetizado, deveria acontecer. Os profetas anunciaram que o Cristo, o Messias, o ungido de Deus, havia de padecer. Parte da profecia se cumpriu. É isso que Pedro está dizendo. Portanto, arrependam-se e se convertam, para que sejam cancelados os seus pecados, a fim de que, da presença do Senhor, venham tempos de refrigério, e que Ele envie o Cristo. Falando do retorno. Ele vai voltar, ele padeceu, mas ele voltará. O Messias voltará, aquele que foi designado para vocês, a saber, Jesus, o qual é necessário que o céu receba, que fique no céu, até que os tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade, venha acontecer. É isso que ele diz, olha, tudo que está acontecendo está profetizado. Isso acontecerá até o tempo em que ele possa voltar e reinar sobre vocês, por isso se arrependam. Se arrependam, para que Cristo volte e então o tempo da restauração de todas as coisas chegue conforme foi anunciado. Então aqui a pergunta dos discípulos visa saber sobre o tempo da consumação do reino messiânico. Um reino nas características daquilo que foi profetizado desde a antiguidade. O que eles têm em mente? Isso é importante, irmãos, para nós analisarmos a resposta. Na pergunta, qual é a concepção do discípulo? Senhor, é agora que o Senhor restaurará um reino físico, político, terreno e moral para a nação de Israel? É agora que isso vai acontecer? Então agora a resposta ela vai determinar todo o resto. Agora nós estamos ansiosos pela resposta. O que Jesus vai dizer? Então, tendo analisado esses detalhes da pergunta do milhão, eu tenho agora eu vou trazer a resposta de Cristo e quais são os desdobramentos dessa resposta. Vejamos a resposta de Jesus no verso 7. Jesus respondeu: não cabe a vocês
conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade. E aí, então, diante da expectativa de receber a resposta àquela pergunta muito bem elaborada por parte dos discípulos, talvez a resposta aqui soe como um banho de água fria em nossas pretensões, né, de querer saber de antemão a data mais importante do calendário cristão. Por outro lado, não receber aquilo que nós esperamos, e aquilo que os discípulos esperavam, não receber a data na resposta, não significa que Jesus nos deixou sem resposta alguma. As suas palavras aqui têm informações extremamente importantes para nós. E o primeiro ponto a ser destacado aqui é que Jesus não faz nenhuma correção em relação à concepção de reino dos discípulos. Jesus não corrige. E aqui, irmãos, por mais que haja muitos defensores da ideia de que o reino do Messias é meramente espiritual, de que Jesus não vai reinar de maneira literal neste mundo sobre as nações, por mais que eu sei que muita gente torce o nariz para essa ideia, o que salta aos olhos aqui, quando nós vamos para o texto, é o fato de que Cristo não os corrigiu nessa ideia. Ao ponto que logo depois Pedro ele está pregando sobre Cristo e falando aos judeus sobre um reino nos moldes anunciados pelos antigos profetas. Não é isso que Pedro fala em Atos 3? Anuncia o reino conforme foi predito pelos antigos profetas. Se o reino dos céus fosse algo simplesmente espiritual, se o trono do Messias fosse apenas celestial, se os discípulos estivessem aqui presos a uma ideia equivocada sobre a consumação de um reino que jamais virá sobre essa terra, este era o momento de Cristo corrigir. Cristo deveria ter corrigido essas distorções de pensamento, mas ele não fez. O que Jesus diz sobre a restauração do reino a Israel? Ele diz: não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade. Ou seja, Jesus ele foca apenas na questão do tempo da consumação, mas ele não diz nada sobre o caráter e as características do reino. Reforço, irmãos, Jesus passou 40 dias ensinando todas as coisas relacionadas ao reino de Deus. Não é possível, irmãos, que depois de todo esse tempo de ensino, diante de uma ideia equivocada dos apóstolos ali naquele momento, não entenderam nada do que eu ensinei em 40 dias? Será que vocês não compreenderam ainda? Eu não reinarei neste mundo, meu trono é celestial, meu reino não é daqui, e um dia apenas todas as coisas terminarão e vocês serão levados aos céus. Não, Cristo não corrige. Por que Cristo não corrige? Porque não estava errada a concepção. Jesus mesmo ensinou o seu ministério sobre um reino literal. Lembra Mateus 19, 28? Jesus responde aos discípulos: em verdade lhes digo, que na regeneração, quando o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, vocês me seguirão também, e se assentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Ele fala no mesmo padrão de um reino físico, literal, político, com nações. O que Cristo diz na sua resposta é que em relação a quando a consumação vai acontecer, essa informação não compete aos discípulos saber. Isso está nas mãos do Pai, está debaixo da sua autoridade. Os discípulos não deveriam se preocupar com a data. Os discípulos deveriam apenas descansar que o Pai está cuidando disso. E que no tempo certo, a consumação do reino, conforme profetizado, literalmente um dia virá. O fato, irmãos, de não ter dado a data, não significa que a resposta não foi satisfatória a nós. Talvez ela não atenda aos nossos anseios de saber logo, né? Talvez ela não atenda a nossa curiosidade
e nossa ansiedade de ver Cristo reinando logo neste mundo. Mas a resposta aqui ela é repleta de lições a nós, lições práticas. E aqui eu vou destacar algumas dessas lições. A primeira coisa que a resposta de Jesus nos ensina é que os propósitos de Deus jamais são frustrados. Os seus propósitos se cumprem no tempo de Deus e não no nosso tempo. Deus não tem compromisso com o nosso calendário. Tudo caminha de acordo com os seus planos para um final já determinado. Quantas vezes, irmãos, nós mesmos não queremos que as coisas aconteçam para ontem, no nosso tempo determinado, de acordo com a nossa programação. Tudo tem que funcionar de tal forma que eu me sinta no controle das coisas. Nós fazemos nossas metas para este ano, estabelecemos um cronograma de coisas que pretendemos, que sonhamos, e aí você quer que aquilo esteja no teu controle. Isso vai acontecer. Eu vou fazer tudo o que eu puder para que isso ocorra. E aí nós esquecemos que nós não vivemos no nosso calendário. Nós vivemos o calendário de Deus. E no calendário de Deus, tudo está acontecendo no seu devido tempo, sem nenhum tipo de imprevisto. O plano da redenção, o plano de chegar até a consumação de todas as coisas está a pleno vapor. Basta confiarmos. A segunda lição prática aqui, ela também é direcionada para aqueles que adoram especular. Aqueles que adoram tentar calcular o dia da volta de Cristo. Cada novo acontecimento, cada novo papa que assume, cada nova guerra que começa, são os sinais que estão apontando para a volta de Jesus. Sim, o retorno está cada vez mais próximo. E isso é desde o dia da ascensão. Jesus ascendeu ao céu, está cada vez mais próximo do seu retorno. Cada dia que passa, e essa deveria ser a nossa comemoração. No dia de hoje, Passou mais um ano. Mais um ano que se aproxima o retorno. É mais um ano que se aproxima a chegada do nosso Rei Redentor. Essa deve ser a nossa maior alegria. É isso que nós devemos celebrar. E ao longo da história cristã, irmãos, muitos já tentaram prever a data da volta. Se você der um Google lá, você vai ver uma lista de pessoas que já disseram qual seria o dia. Todos quebraram a cara. Todos. A resposta de Jesus no verso 7, ela é muito clara. E serve para todos os discípulos de Cristo. Não se preocupem com esse assunto. Não se preocupem em determinar o dia. Este é um tema que está estritamente sob o cuidado do Pai. Compete apenas a Ele. Somente a Ele. Isso nos conduz a mais uma lição. Nós precisamos entender que nós não temos e não teremos todas as respostas. Existem certas coisas, certos assuntos que não nos compete conhecer. Se Deus não revelou, significa que nós não temos que saber. Significa que nós sequer precisamos dessas respostas. E aí tem um texto clássico para isso, que é Deuteronômio 29, 29, que diz que as coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem, a nós e aos nossos filhos, para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. As coisas encobertas, aquilo que não foi revelado, não nos compete. O que nos compete é aquilo que Deus revelou. Nós precisamos aprender o momento de parar. Nós paramos onde a revelação para. Porque se nós seguirmos buscando respostas que não foram dadas, buscando respostas onde não há revelação suficiente, nós vamos entrar no campo da especulação. E aí a chance de errarmos
de seguirmos caminhos estranhos é enorme. E eu vou dar um exemplo prático disso. Das doutrinas bíblicas, dos ensinos, das escrituras, aquelas doutrinas que nós sistematizamos elas e ordenamos e organizamos, provavelmente a doutrina dos anjos, a angelologia, é aquela que nós temos menos material, menos revelação bíblica para desenvolver de maneira exaustiva a doutrina. Nós sabemos pela revelação que anjos existem, isso é claro. Foram criados por Deus, todos os anjos. Sabemos também pela Bíblia que parte desses anjos, em algum momento, se rebelaram. Se rebelaram sob a liderança de um anjo específico, que é chamado na Bíblia de diabo, de Satanás. Os nomes dados a ele remetem à inimizade e à oposição que ele tem com Deus. Nós sabemos, pelo relato bíblico, que anjos eles podem assumir forma humana. Os anjos tementes a Deus, eles cooperam e trabalham em favor dos filhos de Deus. No caso dos anjos caídos, nós sabemos que ele pode, por exemplo, possuir o corpo de uma pessoa. Agora, nós sabemos detalhes sobre a queda dos anjos? Não. Nós sabemos quando exatamente ela aconteceu? Não. Nós podemos ver os anjos com os nossos olhos? Também não. Nós podemos ter contato direto com eles, no sentido de ter um relacionamento pessoal, na semelhança que nós temos com Deus? Nosso conhecimento sobre esse assunto ele é limitado. Limitado àquilo que Deus quis revelar a nós, que são questões pontuais. O que isso fala a nós? Isso indica que o Senhor ele não quer que nós nos envolvamos nesse assunto de maneira profunda. Revelei o essencial. E aí nós paramos aqui. Nós não somos encorajados em lugar nenhum na palavra de Deus a buscar contato com anjos. Lugar nenhum. Todos os contatos que ocorrem na Bíblia, entre seres humanos e anjos, partem da permissão e do desejo de Deus, e não do desejo daquele que teve o contato. Deus quis que aquilo acontecesse. Então nós paramos quando a revelação para. Mas não. Muitos buscam ir atrás de algo que não está revelado. Buscam um tipo de experiência neste mundo espiritual. E aí o que acaba acontecendo quando nós vamos além da revelação? Erro doutrinário, desvio, de tal forma, irmãos, que é possível ver, basta ligar a televisão nesses canais abertos, que existem igrejas literalmente prestando culto a demônio. Por quê? Porque não pararam na revelação, seguiram adiante, quiseram outras coisas. E aí então, aquilo que é revelado é deixado de lado. A revelação é posta de lado. E ignoram aquilo que a palavra diz, que as coisas encobertas pertencem ao Senhor. Mas aquilo que é revelado é feito a nós, nos pertence. E por que nós temos que nos dedicar na revelação? Para que a gente possa viver de acordo com a palavra. Simples assim. E aí alguém poderia perguntar, mas pastor, por que Deus não nos entrega as respostas, pastor? Por que Ele não revela logo a data? Seria tão bom ter acesso ao futuro e saber quando que essas coisas vão acontecer. E a resposta para isso é, irmãos, se nós não temos todas as respostas, significa que nós não precisamos delas. Deus oculta certas coisas de nós para o nosso próprio bem. O que a Bíblia diz? Que a vontade do Senhor para nós é sempre boa, perfeita e agradável. Se Ele não nos deu a data, é porque isso é o melhor para nós. De acordo com o texto de hoje, o que nós precisamos saber e que foi revelado? Que o reino vai ser consumado. Que a morte do Messias não foi a sua derrota. Que isso precisava acontecer para que se cumprir com parte do plano da redenção. Porém, o restante do plano, a consumação, vai ocorrer. O reino de Deus virá neste mundo sob a liderança do Rei Messias. O que nós não precisamos saber de acordo com isso? Para o nosso próprio bem, a data. Nós não precisamos saber quando isso vai acontecer. Por que será que nós não precisamos saber? Porque ter essa informação, irmão, certamente tiraria o nosso foco da nossa verdadeira missão como cristãos neste mundo.
E esse vai ser o tema da próxima exposição, quando nós vamos ver o restante da resposta. Deus não nos dá a data para que a gente não perca o nosso foco daquilo que nós precisamos fazer no tempo presente. E aí, irmãos, por mais que Cristo não tenha entregue aquela resposta que mais gostaríamos de receber, essa resposta, essa pergunta do milhão, Cristo ele entregou exatamente aquilo que eles precisavam naquele momento. E isso tem que bastar. Assim como nós hoje, irmãos, nós devemos receber a revelação e confiar que Deus está no controle soberano do tempo e da história. Nós temos apenas que confiar naquilo que foi revelado. Então, os discípulos aqui, neste momento, de Atos 1, versos 6 e 7, eles estão num ponto de transição. Importante a gente entender isso, é um momento de transição. Daquele momento que eles estavam caminhando com Jesus, numa expectativa. Aí várias coisas aconteceram em pouquíssimo tempo. O rei que eles achavam que reinaria de imediato morre. Cumpre-se aquilo que Jesus sempre ensinou a eles, que era necessário acontecer. Mas aí então, o Messias vence a sepultura. Imagina só, aquele rei que eles estavam na expectativa, venceu a morte. Não é vencer o Império Romano. Não é vencer os líderes judeus. Ele venceu a morte. Ele levantou da sepultura e estava diante deles. O que será que imaginavam? Imagina o que se passava na mente deles. Quem poderá deter agora? Quem poderá deter um rei ressurreto? Como é que eles vão matar de novo o nosso Messias? Vai ser agora. Eu imagino que isso veio à mente. O que vai acontecer agora? Certamente virá a restauração. Jesus passa ali mais de 40 dias ensinando todas as coisas relacionadas ao reino. Que um dia ele virá e restaurará o reino a Israel, se assentará no trono de Davi. E aí então, nesse período de 40 dias angustiantes de expectativa, veio a pergunta: quando que isso vai acontecer, Senhor? Quando o reino será restaurado? Quando o Senhor virá restaurar Israel? E aí Jesus entrega uma resposta que não vai terminar aqui no verso 7, né, irmãos? Nós veremos o restante na próxima semana. Entretanto, nessa primeira parte, Jesus está aqui preparando os seus discípulos para enfrentar muitas coisas que virão nas suas vidas. Eles estão ali ainda numa expectativa de reino imediato. Nem se passava na mente deles o que viria na vida deles mesmos na sequência. Que eles seriam desbravadores do Evangelho. Jesus simplesmente diz: olha, não cabe a você saber das coisas que pertencem apenas a Deus, ao nosso Pai, à sua autoridade. Em outras palavras, Jesus diz para eles: ó, certas coisas vocês não precisam e nem devem saber. Apenas descansem nas minhas promessas. Não fiquem angustiados com coisa alguma. Tudo vai caminhar de acordo com o plano eterno. Nada foge do controle soberano de Deus. E é exatamente isso, tudo aquilo que nós precisamos hoje. É isso que nós precisamos absorver da mensagem de Cristo desse texto. Eu sei que em momentos como nós vivemos atualmente, em virada de ano, especialmente, né, quando tantas turbulências têm acontecido no nosso país, sobe um outro governante e o nosso coração fica inevitavelmente angustiado. Mas o que Jesus está dizendo aqui aos apóstolos e que serve a nós é: não se turbe o vosso coração. Não se preocupem. Não fiquem angustiados com coisa alguma. Creia em Deus e nas suas promessas. O reino que vocês tanto esperam será consumado. Saiba aí, cada um de nós aqui, você verá Cristo reinando neste mundo com seus próprios olhos. Você verá. Se você crê, você verá. Mas tudo isso vai acontecer no tempo de Deus. Eu sei, irmãos, que nesses períodos entre fim de ano e início de ano, todos nós paramos um pouco, realizamos nossas metas, planos, construímos nossos sonhos, guardamos ali os nossos desejos. E tudo isso é muito bom, muito saudável, nós devemos
fazer isso, especialmente metas espirituais. Porém, irmãos, nem sempre as coisas caminham como imaginamos. É muito comum os nossos sonhos e nossas metas serem destruídos logo nos primeiros meses do ano. É muito comum. E aí, quando nós somos frustrados, quando nós percebemos que nós não vamos conseguir controlar as circunstâncias da nossa vida, nós podemos sim cair em desespero, cair em ansiedades profundas, cair em angústias. É comum isso acontecer. Quando nós vemos nossos sonhos sendo desfeitos, nós muitas vezes ficamos extremamente preocupados. E é por isso que fica aqui o meu conselho final. Guarde as lições da pregação de hoje no mais profundo do seu coração e conserve ela ao longo de todo este ano. Lembre-se que para muitas coisas que ocorrem na nossa vida, nós não vamos encontrar uma resposta. Para muitas coisas. Por que uns sofrem mais do que os outros? Eu não sei dizer. Por que o ímpio prospera enquanto o crente passa por dificuldades? Eu não sei dizer. Por que eu estou passando por essa doença, por essa enfermidade, por esse momento de angústia? Eu não sei. O que eu sei, e aquilo que você sabe, porque você aprendeu do texto bíblico de hoje, é que Deus está no controle de tudo. E no tempo certo, Ele virá reinar neste mundo. Lembre-se que nós não vivemos o nosso calendário. Nós vivemos o calendário de Deus. E neste calendário divino, não há imprevisto algum. Basta nós confiar. Confie nele. Entregue a sua vida a Ele. E persevere até o fim. Não viva movido por emoção, mas por mandamento. Por aquilo que você sabe. E o que você sabe é o fim da história. Você sabe o que vai acontecer lá no fim, porque isso foi revelado a nós. Nós só não sabemos quando vai acontecer. Mas Deus sabe. O nosso Pai tem a data, o mês, o dia, o ano, a hora, o minuto e o segundo. Está lá no calendário de Deus. O que nós temos que fazer? Confiar. Que o Senhor nos ajude a confiar ao longo de todo o ano, ao longo de toda a nossa vida. Vamos orar. Amado Pai, bondoso Deus, obrigado pelo tempo que nós tivemos aqui, no qual nós abrimos nossas Bíblias, nós aprendemos acerca de Cristo, das suas palavras, e uma resposta a uma pergunta tão pertinente a todos nós. Aquela pergunta que certamente todos nós gostaríamos de saber a resposta. Qual é o dia do seu retorno? Qual é o dia da sua volta? Qual é o dia da consumação do seu reino neste mundo? Mas o Senhor nos ensina por meio da palavra que nós não precisamos saber disso. O que nós precisamos saber já nos foi revelado. Que é o fim de todos os crentes. Aquilo que ocorrerá com aqueles que creem, que confessam seus pecados e que declaram confiar única e suficientemente na pessoa e na obra de Jesus Cristo. O Deus que encarnou, que veio entre nós e que padeceu numa cruz por nós, a pagar o preço dos nossos pecados. Nos ajuda, Pai, porque tempos difíceis vêm, anos difíceis vêm para todos, mas que nesses tempos, nesses dias da dificuldade, nós possamos nos lembrar de quem Tu és, de tudo aquilo que o Senhor já fez, Senhor, que todas as profecias que já foram cumpridas, porque nisso vem a nossa certeza de que todo o resto um dia também se cumprirá. Louvado seja o Senhor entre nós. Nós oramos em nome de Cristo. Amém.